Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um Connect Rádio. Hoje, dia 19 de setembro, estamos completando a nossa 16ª edição consecutiva. Você que está ligadinho aqui conosco todas as semanas, às quintas-feiras, 10 horas em ponto. A gente sempre entra ao vivo aqui no Google Meet e com depois transmissão também no nosso canal do YouTube. Para você que está entrando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações, compartilhar e o principal, dar um like, curte o nosso vídeo. Isso é muito importante para que cada vez mais emissoras, não só do Brasil, mas dos 4 cantos do planeta, possam ser impactados com os nossos conteúdos. Toda semana a gente traz uma temática diferente para ser abordada aqui dentro do nosso evento e hoje, não sendo diferente, estamos literalmente às vésperas da semana o qual a gente comemora o Dia Nacional do Rádio aqui no Brasil. Então é um motivo de muito orgulho, né? Por mais um ano estarmos aqui com vocês, trabalhando nesse meio de radiocomunicação, de radiodifusão. E para você que ainda não participa da nossa comunidade, pegue seu smartphone, direcione aqui para a tela, escaneie esse QR Code, você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp, um grupo fechado, limitado, apenas emissoras de rádio participam dessa nossa comunidade, onde constantemente a gente vem para poder compartilhar informações pertinentes ao nosso Connect Rádio. Esse nosso evento que não é somente mais essas lives, essas transmissões que acontecem aqui dentro do Google Meet e do YouTube, mas também conteúdo no nosso LinkedIn, no blog, em breve também o nosso canal de podcast. Então, venha fazer parte dessa nossa comunidade. Lembrando, é um grupo fechado, então não tem compartilhamento de informação aleatória, mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Muito pelo contrário, são informativos direcionados ao meio de radiodifusão. Um ponto bem importante é que sempre os membros, né, que participam do nosso grupo, eles recebem em primeira mão quais são as temáticas abordadas dentro do nosso evento, e sempre quando temos algum conteúdo compartilhado aqui dentro da nossa transmissão, eu sempre faço questão de compartilhar no nosso grupo do WhatsApp. Então, você não tem nenhum motivo para não fazer parte dessa nossa comunidade. Escaneie o QR Code e venha fazer parte aí do Connect Rádio. Hoje vamos tratar, como eu disse, fazendo um breve histórico sobre esse mercado de radiodifusão no Brasil. Lembrando, semana que vem, dia 25 de setembro, quarta-feira, vamos estar comemorando mais um Dia Nacional do Rádio. É um motivo de muito orgulho para todas as pessoas que trabalham nesse meio que só vem crescendo ao longo das últimas décadas, né? O rádio, que inclusive já tem mais de 100 anos, né? Na verdade, completamos, né, no dia 7 de setembro desse ano de 2024, 102 anos de radiodifusão no Brasil. E hoje, inclusive, vamos falar até mesmo antes dessa data comemorativa, né? 7 de setembro de 1922, primeira transmissão oficial de rádio aqui no Brasil, mas tem histórico, tem bastante histórico. Muita coisa aconteceu, inclusive, antes dessa data. Não posso perder a oportunidade, aqui já no início da nossa live, da nossa transmissão, quero enfatizar, você emissora de rádio, que conhece a Connect Mix, por conta dos relatórios musicais, por conta das auditorias, as fiscalizações dentro de campanhas de empresa privada e de governo, por muitas e muitas das vezes vocês podem, né, imaginar que a Connect Mix é apenas isso, uma empresa que trabalha com artistas, com agências, com governo, mas não. A Connect Mix, há 16 semanas atrás, lançou, né? Inclusive, lançamos aqui dentro do nosso Connect Rádio uma nova plataforma para que você, emissora, possa performar ainda mais, trazer mais dados estratégicos para o seu dia a dia. Basta acessar no seu navegador parceiros.connectmix.com e caso você ainda não tenha acesso a nenhuma outra extinta plataforma da Connect, basta clicar na opção Nova Emissora, preenche o formulário, você precisa preencher por completo, inclusive um dos últimos requisitos é vocês mandarem um comprovante, né, de vínculo com a emissora, uma documentação para poder realmente provar que você atua nessa emissora, para poder trazer realmente, né, transparência para esse mercado de radiodifusão. Em resumo,
Os dados da sua emissora são limitados à sua emissora. Nenhum outro concorrente, nenhum outro colaborador de concorrente vai ter acesso às suas informações. E dentro dessa nova plataforma, trouxemos novas funcionalidades que vêm de encontro às necessidades de você, OPEC, você, diretor artístico, você, comercial, você, programador, independente de qual seja o cargo, qual seja o setor que você atua dentro da emissora de rádio, você pode ter acesso dentro da nossa plataforma de modo bem rápido, prático, fácil, extremamente acessível. Inclusive, parte das novas funcionalidades que já falamos em algumas vezes dentro do nosso Connect Rádio, quero enfatizar, você, emissora, não precisa mais esperar um relatório de uma determinada empresa que te passa dados sobre o mercado musical. Quais são as músicas mais tocadas na sua praça, na sua região, no seu estado? Dentro da nossa plataforma, você já consegue obter essa informação. Inclusive, dentro da tela home. Na página de visão geral, você já consegue visualizar, naquele exato momento, em tempo real, quais são as músicas mais tocadas daquele estilo musical. Ah, Felipe, mas eu sempre procurava isso dentro do próprio site da ConnectMix, connectmix.com/ranking. Show de bola? Inclusive, ainda está ativo o nosso ranking dentro do site. Mas, né, para as emissoras que, inclusive, têm campanhas que estão sendo auditadas, fiscalizadas, dentro da própria plataforma, quando você já está fazendo o gerenciamento dessas campanhas, você já possui a informação das principais músicas do Brasil em tempo real. Ponto importante, a gente sempre traz os principais lançamentos da semana, informação quentinha, fresquinha, para que você possa, inclusive, né, estar a par das principais tendências musicais do Brasil. Sobre as campanhas que são fiscalizadas e auditadas, nós fornecemos de graça o acompanhamento para que você, OPEC, possa acompanhar diariamente como está performando a campanha a qual você está sendo fiscalizado, a qual você está sendo monitorado. Esse ponto ele é muito importante e, inclusive, eu sempre sugiro, deixem a nossa tela de veiculações publicitárias, tá dentro do nosso menu, veiculações publicitárias, você, deixando isso como uma tela 2, pode ter certeza, não vai ter furo dentro da sua campanha. Até mesmo porque, se você bater o olho, visualizar dentro do extrato das campanhas que você está sendo auditado, que você está sendo fiscalizado, e se tem alguma informação que não condiz com a realidade, é hora de OPEC dar uma olhada dentro do sistema, verificar se realmente aquele spot não foi para o ar, se aquele material não foi para o ar. E aí, há tempo mais do que suficiente para que você possa se programar e performar, né, obter aí 100% de eficiência na entrega de todas as campanhas. Dentro dos nossos aplicativos, se vocês entrarem lá nos nossos Connect Apps, também já está disponível para vocês a nova versão do CMix, que é o nosso aplicativo, que é instalado dentro da sua emissora para poder trazer redundância do seu sinal, da sua programação. Em resumo, é uma segurança a mais para que os seus dados cheguem em conformidade para o seu cliente, sendo ele um banco, sendo uma agência, sendo governo, estadual, federal, municipal, independente de qual seja o cenário, independente de qual seja o cliente, que, detalhe, que esteja ativo na base da ConnectMix, você consegue acompanhar essa campanha em tempo real. No mapa de veiculação, a gente possui, como a gente oferece essa ferramenta de graça para você, emissora, ali tem um delay de 2 horas, tá? Mas dentro da aba de relatórios, que você consegue exportar esses relatórios, ali ele funciona em tempo real. Então, entre na aba de veiculações publicitárias, vá dentro dos relatórios e acompanhe as campanhas que estão sendo fiscalizadas na sua emissora. São várias novas funcionalidades disponíveis ali para que você, emissora, possa performar cada vez mais, tanto no artístico, a parte musical, quanto no comercial, o que nós intitulamos aqui como publicitário. Grandes agências, grandes empresas anunciantes, assim como o governo. Lembrando, todas essas funcionalidades, monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatórios das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, justamente para poder auxiliar vocês até na tomada de decisão, na estratégia do time, né, principalmente da parte comercial voltada para o segmento artístico,
segmento musical, vai fazer alguma parceria com algum artista, alguma campanha específica, vocês conseguem extrair desses relatórios, inclusive filtrar até o artista que você quer extrair o relatório. Um relatório detalhado, um relatório analítico, um relatório por música, um relatório por artista. Então, tudo isso de graça ali, 100% disponível para vocês. Além de download de materiais, acesso aos nossos aplicativos, os nossos Connect Apps, e todas as quintas-feiras, 10 horas da manhã, estamos aqui compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento, trazendo convidados especiais, inclusive, ainda para esse mês de setembro e outubro, vamos trazer novidades. Tem 2 convidados que já confirmaram presença dentro do nosso Connect Rádio, que muito em breve a gente vai poder divulgar isso para vocês em mais detalhes. Não se esqueçam, entrem no nosso grupo do WhatsApp, estejam... Lembrando, tá, gente? A gente manda 2, 3 mensagens no máximo na semana. Então, é algo que pode deixar ali no seu celular que não vai encher as suas paciências, não vai ficar sobrecarregando o seu WhatsApp. E sempre que tiver uma nova informação, é dentro do nosso grupo do WhatsApp que a gente compartilha esse conteúdo. Reforçando, de graça, todas essas funcionalidades de graça. Nos nossos aplicativos, inclusive já até falamos isso dentro do Connect Rádio, temos 4 aplicativos disponíveis para vocês. Dos 4, que são adicionais, lembrando, temos 2 que são pagos, que vocês conseguem contratar dentro da própria ferramenta. Um backup de áudio para poder trazer mais segurança, redundância da censura de vocês, porque muitas das vezes o computador pode estragar, o HD pode corromper, o arquivo pode corromper, faltar energia, N outras possibilidades de falta de energia ou de fornecimento de dados, ou até mesmo de armazenamento. Conversando com emissoras no Brasil, é muito comum as rádios terem 7 dias, 30 dias, no máximo 90 dias de gravação da sua censura. Contratando o nosso backup, né, baratinho, literalmente, balela, cadastra o cartão de crédito ali, é algo que não vai impactar o orçamento financeiro aí de vocês e muito pelo contrário, vai trazer muito mais segurança. A gente disponibilizou a funcionalidade bem barata, um custo mensal ali de R$ 97,00 por mês no cartão de crédito ou no Pix ou boleto e fica 100% disponível o áudio ali para vocês. Isso traz mais segurança. E a gente também trouxe uma inteligência artificial desenvolvida aqui na Connect Mix que consegue trazer informações mais detalhadas sobre a sua censura. Também está disponível lá dentro dos nossos Connect Apps. Para quem participa da nossa comunidade, ali no nosso grupo do WhatsApp, se vocês olharem, tem o meu número de WhatsApp lá, o meu WhatsApp pessoal, que inclusive é um DDD 34, estou lá como administrador da comunidade. Se tiver alguma dúvida, não precisa nem chamar, estou compartilhando isso com vocês, emissoras que participam da nossa comunidade, né? Mas se vocês precisarem o telefone, o WhatsApp da Connect Mix no Google, não vai aparecer o meu telefone. Aparece o telefone do nosso suporte, o WhatsApp de suporte ou o telefone físico aqui do nosso escritório. Mas para quem está na nossa comunidade, tem acesso ao meu número, ao meu WhatsApp, pode me chamar, independente do horário, que eu vou atender com o maior prazer, sanar quaisquer dúvidas e auxiliar, inclusive, até na estratégia de como vocês podem, não somente posicionar melhor a sua emissora, para poder ter uma melhor rentabilidade e até mesmo, né, aumentar, crescer comercialmente falando. Inclusive, um dos nossos Connect Rádios falamos sobre máquina de vendas para emissoras de rádio. Depois, voltem dentro do nosso canal, tem uma playlist somente do Connect Rádio, que a gente tem lá o registro de todas as nossas edições. Todas elas estão gravadas, disponíveis, de fácil acesso, para que você possa revisar o conteúdo e também compartilhar com as outras pessoas aí da sua emissora. Ok? Sem muitas delongas, vamos partir para a nossa temática de hoje, falando sobre o rádio no Brasil, uma jornada ao longo do tempo. Como eu disse no início da nossa transmissão, já são 102 anos de radiodifusão oficial, vou até colocar entre parênteses aqui, oficial no Brasil. Tem algumas ressalvas que, inclusive, um pouco antes dessa data, já se falava e já se tratava radiocomunicação aqui no Brasil. Vamos detalhar isso dentro da nossa apresentação, mas só relembrando, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, dá um like, deixe o seu joinha,
compartilhe esse conteúdo com as pessoas da sua emissora, com os seus conhecidos, para que cada vez mais a gente possa ter mais e mais emissoras, mais e mais pessoas que trabalham nesse meio de radiocomunicação, de radiodifusão, participando da nossa comunidade. Ok? O rádio no Brasil, ele, além de ser um meio centenário, né, 102 anos já de distribuição, ele tem uma jornada extremamente rica e fascinante. É uma história que não somente contagia as pessoas que trabalham nesse meio, mas todo e qualquer ser humano, quando escuta, toma conhecimento sobre como surgiu, como nasceu o rádio, não somente no Brasil, mas no mundo, é uma história fascinante, fascinante. E, inclusive, boa parte das grandes personalidades que trabalharam o rádio aqui no Brasil, principalmente lá nos primórdios, não eram grandes influenciadores, não eram grandes personalidades, mas que passaram a ser grandes personalidades justamente por terem atuado no meio de radiocomunicação. No dia de hoje, vamos relatar alguns desses históricos, não todos, porque não temos tempo suficiente, mas quero, inclusive, para que todas as vezes que eu entre em alguma temática buscando um histórico, você, radiodifusor, possa pensar no seu dia a dia, na sua emissora, na emissora a qual você atua, a qual você está como um gestor, um assistente, um analista, um diretor, e como que isso pode, né, representar parte da sua história, assim como essa história foi se moldando ao longo do tempo e o que isso pode impactar num futuro breve. Pensem sempre nisso. Semana passada falamos, inclusive, sobre o panorama publicitário. Trouxemos um estudo, né, a pesquisa, na verdade, o relatório do SEMP, né, do Fórum da Autorregulamentação da Publicidade aqui no Brasil, apontando todo o faturamento das 325 agências que fazem parte do SEMP, que possuem, né, a certificação do SEMP para poder atuar nesse meio publicitário, que inclusive no primeiro semestre o setor de mídia no Brasil teve um crescimento de 16%. Para quem não viu o Connect Rádio 15, depois retome no nosso canal, está ali a gravação de 100% disponível para vocês. E o que isso tem a ver? Tudo. Saber puramente de como o rádio funciona hoje, por muitas das vezes não vai nos trazer informação suficiente para poder, inclusive, enxergar as transformações do rádio. Para quem conhece o rádio puramente agora, anos 2000, anos 2010, 2020, o rádio já teve que passar por N outras transformações ao longo desse tempo. Inclusive, semana passada falamos, né, um índice muito importante. Inclusive, falamos na quinta-feira, né, na semana passada, no dia 12, e no mesmo dia, à noite, vários amigos, né, do meio de radiodifusão me mandaram mensagem à noite, compartilhando notícias, né, outros grandes portais estavam também no dia 12, na parte da tarde, ou seja, depois do nosso Connect Rádio, falando também sobre esse panorama publicitário, inclusive com um insight que foi ressaltado no Connect Rádio 15, onde, quando a gente pega o primeiro semestre de 2024, a televisão estava com um pouco mais de 39% de market share do núcleo de mídia no Brasil, enquanto a internet estava com 38%. Praticamente ali um ponto e meio percentual de diferença. E no extrato do SEMP, quando a gente compara do primeiro trimestre para o segundo trimestre, a internet, pela primeira vez, desde a década de 70, passou a ser um meio publicitário com maior market share. No segundo trimestre, inverteram os polos. A internet passou a ter 39% e a TV 38%. Falamos disso no Connect Rádio 15. Para quem não participou, volte depois no nosso canal e assista. Inclusive,
tivemos vários e passamos vários insights para que você, emissora de rádio, também possa surfar essa onda. Existem dois cenários: ser engolido pela onda ou surfar a onda. Se você quer surfar a onda, assiste não somente o Connect Rádio 15, né? Assiste desde o primeiro, porque todos os nossos eventos a gente sempre compartilha insights para que você, emissora, possa performar cada vez mais. Falando de histórico do rádio aqui no Brasil, os primeiros estudos, os primeiros experimentos de radiocomunicação aconteceram no final do século XIX. Em 1893, em Campinas, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura transmitiu pela primeira vez e com sucesso a voz humana sem o uso de cabos ou fios. Esse primeiro, isso muito antes da data oficial do surgimento do rádio, da radiocomunicação. Inclusive, isso foi relatado em mídia nacional no Brasil, até mesmo porque essas primeiras transmissões tiveram apoio do governo. Vale ressaltar, o padre Roberto Landel, ele era um padre, mas também cientista. Ele defendeu por vários e vários projetos, patentes, não somente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Inclusive, uma das primeiras transmissões que ele fez foi com essa frase: toquem o hino nacional. Até então, toda a mídia que ela era comunicada, mesmo que por fios, por cabos, ainda era algo muito institucional, voltado para o governo. Tinha-se muito essa finalidade governamental. Dentre os anos de 1901 a 1904, o padre ele esteve nos Estados Unidos defendendo as suas patentes, inclusive uma das patentes de transmissor de ondas e o transmissor fonético à distância. A primeira comunicação oficial que ele fez por radiocomunicação, ele conseguiu transmitir conteúdo, né, a voz, numa distância de 7 quilômetros. Isso parece pouco, haja visto que existem grandes emissoras hoje, mas imaginar que há mais de 100 anos atrás, um brasileiro, cientista, padre, estava realizando esses experimentos, mostra o quanto o Brasil, não somente por meio de rádio, mas várias invenções são datadas, né, como de perfil brasileiro, né, de grandes brasileiros, e a mesma história que existe sobre o Santos Dumont, da invenção do avião, que para a gente é o pai da aviação, né? Para muitos, em outros países, não é o Santos Dumont, mas lá na França também é, até mesmo porque os experimentos, os primeiros voos, né, foram realizados lá na França. Mas a história, né, do Marconi, que é considerado o grande inventor, né, um cientista italiano, ele é considerado o grande inventor do rádio, são histórias que se esbarram, né? Santos Dumont e os irmãos Wright, e aqui no Brasil a gente tem o Marconi, no caso, lá na Itália, existe toda a tratativa do Marconi, não somente a Itália o considera como o pai da radiodifusão, mas também N outros países, na sua grande maioria, né, na sua quase totalidade, consideram o Marconi como o inventor do rádio, mas para nós, brasileiros, inclusive, isso é até mais recente. Existem vários autores que estão trazendo obras, relatos do padre Landel. Então, por ser algo ainda muito a princípio de estudo, não se tem grandes relatos, esse é um dos grandes motivos, até mesmo para outros países considerarem o cientista Marconi como o pai do rádio, né, o grande inventor do rádio. E quando a gente para pensar na primeira transmissão oficial que aconteceu há 102 anos, na comemoração do centenário da independência do Brasil, essa, se vocês pesquisarem, derem um Google, vai aparecer que a primeira transmissão de rádio no Brasil foi datada
na comemoração do centenário da independência, onde teve o discurso do presidente Epitácio e ainda transmissão de partes, né, trechos da ópera O Guarani, que inclusive essa música ela é muito conhecida, até mesmo porque é a abertura da Voz do Brasil. Então, até mesmo em períodos atuais, qualquer criança que escutou rádio à noite, muito provavelmente conhece a ópera O Guarani. E foi a primeira música, né, a ser transmitida em uma transmissão oficial. Só que se vocês buscarem um pouco mais informação sobre esse dia, existem relatos que pouquíssimas pessoas de fato ouviram essa transmissão. Pouquíssimas. Até mesmo porque naquela época foram esparramados apenas 80 receptores de rádio. E esses receptores eles foram esparramados no Rio de Janeiro, né? Mas também em São Paulo e também há indícios de Niterói. Como não se tem muitos relatos sobre esse dia, inclusive a única gravação que existe desse dia, não do áudio, né, gente? Mas a única extrato, né? Na verdade, é até um vídeo que foi gravado desse dia, né? Do dia 7 de setembro de 1922. Na verdade, é sobre um evento que aconteceu no Rio de Janeiro. Lembrando, Rio de Janeiro até então era a capital do Brasil, né? A capital oficial. E estava se tendo um evento no Rio de Janeiro, um evento vou chamar aqui hoje, né, como se fosse um evento de tecnologia, mas era um evento que tinha o apoio do governo e era um evento patrocinado por uma grande empresa norte-americana que naquela época já fazia transmissão de rádio nos Estados Unidos. Então, o pouco relato que se tem sobre esse dia é dessa feira, desse evento, que foi patrocinado por uma empresa americana. Só que a primeira emissora de rádio, na verdade, nem vou falar de rádio, a primeira emissora, porque até então ela não foi considerada como emissora de rádio, a primeira emissora do Brasil, ela surgiu em 1919. Mas espera aí, Felipe, você está me falando que a primeira transmissão oficial foi no dia 7 de setembro de 1922, e aí você está me falando que 3 anos antes já se tinha uma emissora. Sim, a Rádio Clube de Pernambuco, ela iniciou sua operação em 1919. E lá, já naquela época, a Rádio Clube de Pernambuco, ela já fazia transmissão e também já se tinha um receptor, apenas um. E as pessoas conseguiam ouvir o áudio, né, desse receptor com fones de ouvido, porque até então, naquela época, não existiam válvulas, então não tinha os alto-falantes para várias pessoas ouvirem, porque era assim que se ouvia rádio lá no passado. Então, 1919 é datado a primeira emissora do Brasil, a Rádio Clube Pernambuco. E já naquela época, já se transmitia música, já se transmitia esse tipo de conteúdo de entretenimento. Quando a gente avança dentro do tempo, fica muito claro que o rádio ele sempre esteve presente nos principais ápices, nos principais períodos de grande importância, de relevância aqui para o Brasil. Já dentro na data de 7 de setembro de 1922, uma das pessoas que acompanhou essa primeira radiodifusão, né, o primeiro uso de transmissão via rádio com comunicação aqui no Brasil, um dos grandes responsáveis, inclusive, pela disseminação do rádio aqui no Brasil, ele estava presente e vamos falar um pouco mais dele. O Edgar Roquette Pinto, no ano de 1923, ele fundou, ou seja, no ano seguinte da primeira transmissão de rádio oficial no Brasil, ele fundou, alguns dizem ser a primeira emissora, mas se formos levar em consideração a Rádio Clube de Pernambuco, a segunda emissora, sendo a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ele estava presente no evento de 1922, achou aquilo fantástico, inclusive, na primeira vez que ele escutou essa transmissão
vou até trazer a grande frase que ele soltou dentro dessa primeira transmissão, e ele acreditou que aquilo poderia transformar por completo as futuras gerações de brasileiros. Inclusive, ele né, o Roquete Pinto, ele é considerado o pai do rádio, o grande patrono do rádio no Brasil, porque ele, de fato, levou isso de modo quase que vital. Ele acreditou, durante toda a sua vida, que isso poderia impactar de modo positivo a sociedade, a comunidade brasileira. E assim começa a surgir a rádio transmissão como algo relevante, de fato, no Brasil. E em 1936, o Roquete Pinto ele doou a emissora, Sociedade do Rio de Janeiro, para o Ministério da Educação, transformando a Rádio MEC, que inclusive existe até hoje, fazendo parte da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. O Roquete Pinto, quando ele escutou a primeira transmissão, ele previu que essa transmissão poderia ser novamente replicada por mais e mais vezes e de modo contínuo para poder compartilhar a educação. Inclusive, o Roquete Pinto ele era médico, participou da Sociedade Brasileira de Letras, né, mas ele era médico e utilizou a radiodifusão para poder disseminar conteúdo, disseminar conhecimento. Não estou à toa, né, comentei aqui com vocês, em 1936, ele doou essa emissora para o Ministério da Educação, para dar continuidade, emissora que inclusive está ativa até hoje. Quando a gente passa a visualizar, principalmente de 1930 adiante, o rádio ele passa por várias e várias transformações. Inclusive, deixa eu só voltar 2 anos antes, de 1930. 1928, surge a Rádio Record, que existe até hoje e que também depois, né, se derivou também para o meio de telecomunicação. Então, a Rádio Record, uma das mais antigas aí do Brasil, está ativa desde 1928, quase completando 100 anos já de difusão. E quando a gente compara já para os anos 30, por que o rádio ele começou a massificar e cada vez mais aumentar o número de emissoras no Brasil? Em primeiro lugar, influência do governo. O governo tomou a radiodifusão como o principal meio de compartilhar informações do governo. Tanto que, em 1935, surge o Programa Nacional, que talvez nem todos vocês vão conhecer por esse nome, mas logo na sequência, o Programa Nacional passou a se chamar Hora do Brasil, e que em 1962 teve novamente um rebrand, trocaram de nome, que está até hoje, que é o grande programa Voz do Brasil, presente até hoje aí nos meios de radiodifusão. Voltando ainda nos anos 30, em 1932, o presidente Getúlio Vargas, ele aprova e permite que 10% da programação de toda a emissora de rádio poderia ser formalizada por publicidade. Ah, Felipe, então quer dizer que até 1932 não se fazia publicidade em rádio? Sim, já se fazia, mas tudo meio que improvisado, sem uma liberação. Já acontecia publicidade, mas a publicidade em rádio no Brasil ela é oficializada por um decreto do Getúlio Vargas em 1932. E por meio da publicidade, né, vários outros empresários passaram a ter interesse por esse meio e receber também, né, liberação do governo para poder começar a distribuir conteúdo. Então abriram, né, surgiram novas e novas emissoras de rádio. Os anos 30 realmente foi um período de grande crescimento. E o rádio se tornou, de fato, um meio de comunicação em massa. Quando a gente pega esse histórico de 1922 para 1932, ou seja, em um período de 10 anos, onde se fez a primeira transmissão oficial, chancelado pelo governo federal, comemorando o centenário do rádio, em 10 anos, o rádio já estava se profissionalizando enquanto business, enquanto negócio, gerando publicidade. A grande era de ouro do rádio, que não é segredo para ninguém, década de 40 e década de 50, ali o rádio, além de passar informação de governo,
passar publicidade. A era de ouro do rádio, ela é muito caracterizada porque as emissoras começaram, não todas, lógico, mas boa parte das emissoras tomaram como o principal meio de comunicação o entretenimento dentro das suas programações, colocando apresentações musicais ao vivo em grandes estúdios, né? Inclusive existem vários filmes, né, não só brasileiros, mas também filmes externos que demonstram esse período. Por exemplo, Elvis Presley nos Estados Unidos, né, foi nessa época do ouro, foi o período ápice, né, de Elvis e N outros artistas, e grandes celebridades começaram a surgir aqui no Brasil. Boa parte, inclusive, dessas celebridades da era de ouro do rádio, depois também acompanharam e passaram para as emissoras de TV. Eu trouxe um breve histórico de uma emissora que, inclusive, está ativa até hoje, e a história dela começa lá na década de 30 para 40, mais precisamente em 1937, a Rádio Aparecida ela começou a ser cogitada por missionários, e em 1951, de fato, ela dá início enquanto uma radiodifusão. E de 51 para cá, cada vez mais expandindo, é uma das emissoras com maior alcance, né, hoje do Brasil, e que desde os primórdios, desde o início, o período de concepção até abrir as portas em 1951, sempre teve a mesma missão: compartilhar informações de Cristo, disseminar as boas novas e colocar músicas com temática religiosa. Então, desde os primórdios, a Rádio Aparecida se manteve com muito fervor, né, em, de fato, continuar fazendo o mesmo meio de comunicação. Quando a gente chega ali por meados de 60, para ser mais preciso, década de 70, surgimento da TV, e essa TV começa a escalar, o rádio ele precisou se adaptar. E uma das principais adaptações que o rádio teve, lá da década de 50, 60 até 70, é começar a fabricar rádios portáteis, porque até então o rádio era algo que só dava para se ouvir em casa, e eram aqueles rádios, né, a válvula gigantesco, e que era literalmente um móvel. Eu sei que para você, emissora de rádio, eu posso inclusive estar aqui chovendo no molhado. Felipe, a minha emissora surgiu na década de 50, 60, 70. Inclusive aqui nós temos rádios ainda, né, dessa época. Temos praticamente um museu na nossa emissora. Que legal! Mas vocês já pararam para pensar ou para pesquisar sobre isso, até mesmo no YouTube? Existem pouquíssimos conteúdos hoje falando sobre esse histórico do rádio. Um dos motivos, inclusive, para falarmos aqui dentro do nosso Connect Rádio é porque não é somente emissoras de rádio que nos assistem. Então, todos os fãs do meio de radiodifusão também estão nos acompanhando esse conteúdo, e boa parte das vezes não se tem esse tipo de informação. Do lado de cá, a Connect Mix está compartilhando o conteúdo, compartilhando o conhecimento, e seria muito legal você, emissora de rádio, colocar também, semana que vem, por exemplo, né, no Dia Nacional do Rádio, ter dentro da sua programação, falar sobre o rádio, sobre a história do rádio, compartilhar isso aí nas ondas de rádio, e também no seu canal no YouTube, né? Se tiver alguma programação no ao vivo, faça uma apresentação, compartilhe tanto no dial, mas também no stream, dentro do canal do YouTube de vocês, falando sobre o rádio. Não basta simplesmente chegar lá, hoje é o Dia Nacional do Rádio. Não, compartilhe informação, convide os seus clientes para poder visitar a sua emissora, faça um café da manhã ali com os principais clientes para poder falar sobre o Dia Nacional do Rádio. Você pode ter certeza, fazendo ações nesse formato, não estou dizendo que tem que ser exatamente assim, mas criar essa interação, não somente no Dia Nacional do Rádio, mas o Dia Nacional do Rádio é uma pauta importante, né, para você, e você pode muito bem compartilhar isso com as partes interessadas. E às vezes até fazer sorteio dentro da sua emissora, né? Então, sortear 2, 3 ouvintes para poder passar um dia na rádio, passar, sei lá, 1, 2 horas na rádio.
Ah, Felipe, mas eu não tenho nada preparado disso. Eu sei. Se às vezes você não tiver, começa a planejar. Dá tempo, né? Temos quase que uma semana, 6 dias aí para o Dia Nacional do Rádio. Voltando a falar aqui ainda sobre o surgimento da TV, o rádio ele precisou passar por essas transformações. E trazer esse conceito de rádio portátil foi um dos grandes diferenciais para o rádio continuar ativo. Porque a TV, até então, lá na década de 50, 60, 70, teve, na verdade, até o início dos anos 2000, né? TV só dava para se ver dentro de casa. Até 2010 praticamente, né? Então depois surgem os smartphones aí de fato. Hoje dá até para poder ouvir rádio e assistir TV pelo celular, mas antigamente a TV era só em casa. E aí a pessoa estava se deslocando para o trabalho, como que a pessoa vai ouvir rádio? Surge o rádio dentro dos veículos, o rádio portátil. E com o surgimento dos rádios a pilha, aí já começa a flexibilizar ainda mais. Então o rádio ele começou a ser, vou até colocar aqui entre aspas, transportável, né? Porque de fato você poderia sair com o seu rádio. E anteriormente só dava para poder ouvir rádio em casa. E quando a gente visualiza um cenário, principalmente década de 90, a gente vê o surgimento da internet. A internet começa a ser algo mais acessível no mundo, no Brasil, anos 2000. Né? Ela chega na década de 90, mas começa a ser mais acessível no início dos anos 2000. Quando veio a digitalização, não só o rádio, mas também a TV precisou se adaptar para essa nova realidade. E nem todas as emissoras se adaptaram para essa nova realidade. Tem muita emissora de rádio que ainda perde a oportunidade de não estar também no digital, de não ter um streaming de qualidade. Por muitas das vezes, a gente aqui no dia a dia, aqui no nosso escritório, a gente precisa entrar em contato com alguma emissora de rádio. Né? Hoje temos mais de 6 mil emissoras cadastradas no nosso sistema, temos o contato de cada uma dessas emissoras e sempre estamos atualizando esses contatos. E tem muita emissora, é até engraçado falar, mas tem muita emissora que nem site possui. O site é a mesma coisa de lá no início dos anos 2000, todo mundo tinha que ter cartão de visita. O site hoje é o cartão de visita. Se a sua emissora não possui nem site, está perdendo tempo. Que inclusive hoje é muito fácil. Antigamente precisava contratar um programador, uma agência. Hoje não. Hoje em dia tem, por exemplo, o Wix, wix.com, você entra lá, compra o seu domínio, faz um site em WordPress, literalmente no clique e arraste. Não precisa programar nada. Mas a performance do site não fica legal. Será mesmo? Hoje, 90% dos sites no mundo são feitos em ferramentas no-code e low-code, um Wix da vida. 90% dos sites. Então, por que o seu site tem que ser ainda em HTML? Não precisa mais fazer um curso de web designer para poder construir um site. Hoje em dia você já consegue fazer isso sozinho. E para você ter um streaming de qualidade, né, contrate um streaming de qualidade. Você também não precisa ter uma equipe de tecnologia para desenvolver o seu streaming. Não, contrate um streaming de qualidade. Isso é muito importante, porque nada adianta ter um streaming aleatório que não passa o conteúdo que você está distribuindo no dial. Então, se preocupem com isso. Até a década de 70, o rádio, então, vamos pegar a primeira transmissão de rádio oficial no Brasil, 1922. Até a década de 70, o rádio foi o principal meio de divulgação. Da década de 70 para cá, a TV se desponta, né? Ela começa a crescer estrondosamente. Grandes emissoras de rádio também criam as suas emissoras de TV e começaram a explorar essas oportunidades. Na década de 90, quando surge a internet, algumas emissoras de rádio e algumas emissoras de TV acompanharam esse percurso. Outras só foram acompanhar esse percurso nos anos de 2010 para cá. 20 anos de atraso. E é por isso que eu estou dizendo, se a sua emissora ainda não está no digital, está atrasada há 30 anos. Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas tem gente que já está surfando essa onda. Surge também o conceito dos podcasts.
Brasil hoje, salvo engano, é o segundo ou terceiro país que mais consome podcast no planeta. Olha a oportunidade. E aí, muitos membros, né, de emissoras de rádio ficam assim, mas podcast é uma cópia descarada do rádio. Mas a TV também é. A TV tem vídeo. Essa é a diferença. Inclusive, as primeiras transmissões de TV parecia muito com transmissão de rádio. Até mesmo porque já lá na década de 40 e 50 já tinha radionovela, né? Já se tinha radionovela. Então, não existe algo novo. Tudo está sendo transformado. Então, de fato, o podcast, não vou dizer que é uma cópia descarada, porque é diferente. Mas é como se fosse um programa de rádio. Só que geralmente, né, hoje, né, os principais canais de podcast do Brasil são podcasts de entrevista, onde geralmente um ou dois hosts, ou seja, os anfitriões, eles vão receber os seus convidados e esses convidados vão entrar ali dentro da transmissão para bater papo. Muitas das vezes não tem nem roteiro. E é por isso que o podcast cresceu muito, né? Principalmente a geração Z consome muito podcast porque é algo muito aleatório. Você entra e nem sabe o que vai acontecer. E quando a gente para pensar, boa parte dos programas de rádio também são assim. Sempre tem uma novidade muito diferentona para poder acontecer no dia. E ali você, radiodifusor, está perdendo a oportunidade de monetizar no digital também. Não é porque você é uma emissora de rádio que você tem que transmitir somente no dial. Transmite também no digital. Estamos falando isso com bastante frequência. E aqui falando desse histórico do rádio, estamos falando sobre as principais eras do rádio. Desde os anos, na verdade, antes dos anos 20, né? Desde o século XIX, contando os primeiros relatos de radiocomunicação no Brasil. Estamos em 2024. 2024. O rádio não pode ser o mesmo de 10 anos atrás, não pode ser o mesmo de 20 anos atrás. Se a sua emissora está transmitindo a mesma coisa há 20, 30, 40, 50 anos, existe algo de errado. Às vezes não, com toda certeza você está perdendo market share. Outros núcleos de mídia dentro da sua cidade, da sua região, provavelmente estão crescendo mais do que você. Então saibam explorar isso. Inclusive, dentro do relatório do SEMP, que foi apresentado no Connect Rádio 15, falamos sobre o áudio digital. O áudio digital, dentro das 325 agências do SEMP, movimentou no primeiro semestre de 2024 10 milhões de reais. Áudio digital. Propagandas, né? Propagandas em áudio digital. Então, tem oportunidade. O rádio por completo, nas 325, foi um pouco mais de 400 milhões de reais. Enquanto que a internet movimentou mais de 4 bilhões de reais. Enquanto que a TV também movimentou mais de 4 bilhões de reais. E existem muito menos emissoras de TV do que emissora de rádio. Então, dá para a gente trabalhar, dá para poder crescer nessa revolução digital. Que é, hoje, né, sem sombra de dúvidas, o principal tema que deve ser debatido dentro da sua emissora. Como nós vamos nos portar dentro desse período digital? O que nós podemos fazer para poder acompanhar esse período digital? De modo recente, a gente acompanhou o rádio estar em voga nos grandes noticiários. Acredito que 100% das pessoas que estão assistindo esse conteúdo, independente até se estiver no Brasil ou não, vai estar assistindo o conteúdo em português brasileiro, então devem estar cientes que, de modo recente, teve uma calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, metade ficou alagado, debaixo d'água. Várias e várias cidades, dezenas de cidades, ficaram sem abastecimento de energia elétrica. Sem energia elétrica, não tem como assistir televisão. Não tem como ter acesso à internet por um longo tempo, a não ser que você tenha um celular que tem 30 dias de bateria, né? Aqueles Nokia, tijolão de antigamente. Porque até um smartphone vai durar ali 2 dias. Mas a minha recepção é pelo satélite e a minha internet vem via satélite. Estou de bola, mas você precisa de um equipamento que também se
comunique via satélite tenha bateria, o que não é um meio comum. E o rádio, ele entrou em voga justamente porque com rádio de pilha, você consegue passar até meses ouvindo transmissão. E o radinho de pilha era praticamente o único meio de comunicação no Rio Grande do Sul nesse período emergencial. Muito se falou sobre o rádio. Inclusive, tem uma frase que o próprio Bill Gates afirmou há um tempo atrás, que quando a internet morrer, o rádio vai anunciar. Então, em tempos emergenciais, o rádio, ele sempre entra em voga. E o rádio, ele tem um papel vital na disseminação de conteúdo. Eu sei o quão... aliás, eu não sei porque eu não sou dono de emissora de rádio. Então, vou até corrigir minha fala. Ter uma emissora de rádio em atividade é algo que deve honrar não somente a sua geração, mas todas as futuras gerações. Ser colaborador de uma emissora de rádio é algo que deve te honrar a sua família e todas as suas futuras gerações. O trabalho que vocês fazem é um trabalho extremamente importante. Não é levar somente entretenimento. Não é levar simplesmente conteúdo. É levar informação. E a informação, quando não se tem a informação, é algo destruidor. Em períodos emergenciais, o rádio sempre volta e sempre estará em voga. E não é porque, dei o exemplo claro aqui, não dava para usar a internet em grande parte das cidades aí no estado do Rio Grande do Sul. Não estou falando somente desse cenário, tá? Mas mesmo que não tiver em um período emergencial, saibam explorar ao máximo o rádio. Todas as possibilidades. Monetizar via aplicativo, monetizar via streaming, monetizar via site. Inclusive, falando sobre isso, né? Quase 2 bilhões de reais do primeiro semestre de 2024 foi alocado, inclusive eu até coloquei aqui dentro da apresentação para vocês, quase 2 bilhões de reais que foram transacionados em 325 agências de publicidade no primeiro semestre foram para mídia em display, propagandas, banners em sites. Acredito que, não vou falar todos, mas boa parte das emissoras aqui possui site. Deve estar monetizando ali com a plataforma Google, né? Google coloca propaganda dentro do seu site, mas comecem a vender isso também. E não somente vender, levar cada vez mais conteúdo relevante para o seu site para que mais pessoas possam acessar. Nada vale você só vender conteúdo, vender propaganda se não tiver entrega para o seu cliente, né? E o legado duradouro do rádio no Brasil, por permear por mais de 100 anos, pode ser que o rádio dure mais 100 anos, mais 200 anos, mais 500 anos, mais 50 anos. O futuro é algo imprevisível. Mas uma coisa é fato. Informação sempre vai existir. O ser humano, ele depende de informação. O ser humano, ele depende de conhecimento, de conteúdo. É isso que vocês fazem. Vai muito além de entrar ao vivo no ar. Eu sei que muitos pensam assim, mas não são todos. E grandes profissionais, por muitas das vezes, deixam de crescer, deixam de ter novos ganhos, né? Por, às vezes, pensar que tem que fazer só o feijão com arroz. Faça o feijão com arroz, mas coloque uma mistura ali também, faça algo diferente. E isso vai agregar ainda mais dentro da sua carreira, isso vai gerar mais resultado para a sua emissora, e o crescimento, ele pode vir a acontecer. Como eu disse, no primeiro semestre, o setor de mídia no Brasil teve um crescimento de 16%. O dobro do ano anterior, período 22 para 23. O dobro. O mercado está aquecido. As pessoas estão buscando por esse conteúdo. As empresas estão investindo. 99% das maiores empresas do Brasil anunciam emissora de rádio. Inclusive, uma emissora de rádio, na semana passada, né, estava fazendo um questionamento e perguntei:
Na sua emissora de rádio, qual o percentual do seu faturamento vem de grandes agências de publicidade? 5%. Os outros 95% são negócios locais, serviços locais. Pequenas empresas, médias empresas. Isso não entra no estudo do SEMP. Não está aqui. Então, faça o seu papel de distribuir conteúdo, distribuir informação e de monetizar também, crescer. Construa um objetivo específico para que, visualizando esse histórico do rádio, todas as transformações do rádio, desde o final do século XIX até agora, 2024, o que a sua emissora de rádio pode fazer diferente? O que você pode fazer diferente? O que já está sendo feito e que dá resultado, continue. O que não está dando resultado, não hesite. Troque, mude. E se der errado, mude novamente. Errar, todo mundo erra. Agora, o que não pode acontecer é continuar persistindo no mesmo erro. Aí é burrice, né? Então, isso é um pouco do que eu queria trazer para vocês. Repetindo, para quem ficou mais curioso e não participou do Connect Rádio 15, volte no nosso canal no YouTube, assista o nosso vídeo, participe da nossa comunidade, porque toda semana estamos aqui, quintas-feiras, às 10 horas da manhã, compartilhando conteúdo. Escaneie o QR Code, venha fazer parte da nossa comunidade, venha para o nosso grupo do WhatsApp. Semana que vem tem mais conteúdo. Agradeço a presença de cada um de vocês, tenham uma excelente programação, um excelente dia e bora faturar!